Multi.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação em Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais dispositivos da reforma trabalhista de 2017 que determinaram o pagamento de honorários periciais e sucumbenciais por beneficiários da justiça gratuita. Para os ministros, os dispositivos limitaram o acesso à assistência judicial gratuita ao possibilitar que pessoas pobres arquem com custos de perícias realizadas em processos trabalhistas e paguem honorários advocatícios da outra parte litigante quando perde uma causa. Mas no mesmo julgamento, os ministros decidiram manter a validade do dispositivo que prevê que os custos processuais devem ser pagos pela parte que faltar sem justificativa à audiência do processo. O benefício de gratuidade na justiça trabalhista é concedido ao cidadão que tem salário igual ou inferior a 40% do teto de benefícios do INSS, exatamente R$ 6.433,57. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 11h34. Alô Bandeirantes, um abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e também Facebook. Mais uma edição do Nossa Área. Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Vamos juntos até 12:30 atualizando informações do time do seu coração. A dupla campineira em destaque nesta sexta porque os dois times estarão em ação neste final de semana. A Ponte joga domingo contra o Remo fora de casa. O destaque da Macaca chegando com você, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. E a Ponte faz a última atividade em Campinas, neste momento, no CT do Jardim Olina. Hoje à noite, a delegação já viaja para Belém do Pará. Domingo, 4 horas da tarde, tem compromisso contra o Remo, lá no Baenão. O time ainda segue indefinido pelo técnico Gilson Kleina. Obrigado, Lupe. Agora o destaque do Bugre, que entra em campo hoje para enfrentar o Confiança em casa com portões abertos. Um abraço para você, Marquinhos. Outro para você, Júlio. E é claro, confiança, com muita confiança por parte do elenco e da torcida do Guarani. Daniel Paulista, num primeiro momento, terá apenas 2 mudanças. Rodrigo Andrade e Júlio César para a partida de hoje. E ontem, que show do Sub-20. Bateu a equipe do Santos por 2-1. Júlio. A opinião do Nossa Área com Carlos Henrique, o Bate Pesado. Abraço para você, seja muito bem-vindo, CH. Muito obrigado, Júlio. Bom dia a todos. Além de Guarani Confiança, 7h, é claro, com cobertura aqui da Rádio Bandeirantes, tem jogo da Bezona hoje. E jogo interessante para os times de Campinas. Avaí contra o Cruzeiro.
lá em Santa Catarina, jogaço de futebol. Cruzeiro, greve de jogadores, Avaí vem de tropeço. Vamos acompanhar tudinho bem de perto, Júlio. Maravilha, CH, são estes os destaques do Nossa Área desta sexta-feira, que tem os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa, Leandro Renato, é o timaço técnico de Gil Kleber. Produção comigo, Júlio Nascimento, comentários com Carlos Henrique, o Bate Pesado, reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comando de esportes de Carlos Batista na Bandeirantes e a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando da Concede. Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá até o escritório da Concede na Avenida Francisco Glicério, 1411, para tomar um café, conversar, para se inteirar do serviço. Eu repito o endereço, anote aí, Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da Ponte Preta chegando aqui na Bandeirantes com você, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai entrando na reta final de preparação para o jogo contra o Remo, domingo, 4 horas da tarde, lá em Belém do Pará. O técnico Gilson Kleina finaliza a preparação da Ponte hoje, atividade que acontece no CT do Jardim Olina, e no período da noite, os jogadores, a delegação, comissão técnica, viajam para Belém. Amanhã está programado um treinamento já na capital do Pará, e aí depois a Ponte já entra em regime de concentração para o duelo contra o Remo. Jogo importante, um dos primeiros confrontos, né? A Ponte, na verdade, tem 4 confrontos diretos contra equipes que estão brigando para se afastar da parte de baixo da tabela. O Remo é um desses adversários. Remo tem 38 pontos, ainda não está numa situação confortável na tabela. E a Ponte Preta, que está 2 pontos acima do Londrina, primeiro time dentro do Z4, vai em busca da sua segunda vitória como visitante. Desempenho da Ponte fora de casa não é bom, mas chegou o momento da Ponte pontuar, conseguir essa vitória lá em Belém do Pará, para vencer o Remo, deixar o time lá de Belém na briga
contra o rebaixamento e a Ponte, quem sabe, respirar um pouquinho mais aliviada. Até porque na próxima rodada já tem mais confronto direto contra o Vitória no estádio Moisés Lucarelli. Hoje quem está programado para dar entrevista coletiva é o Ivan, o material ainda não chegou e o Ivan tem uma responsabilidade aí até acredito que um pouco maior em relação aos outros concorrentes, porque é um atleta formado na base da Ponte, tem um histórico já na Ponte Preta, já viveu situações parecidas, situações negativas nesses 4 anos que ele está como titular na meta da Ponte Preta. Foi assim no Campeonato Paulista de 2018, onde a Ponte brigou para não cair, no Campeonato Paulista 2020 também. Então acredito que no Bandeirantes Esportiva a gente vai ter a oportunidade de ouvir aí um dos principais líderes do elenco da Ponte Preta, o goleiro Ivan Quaresma. A respeito do time, por enquanto, as informações elas são poucas, mas existe aí a possibilidade do Gilson manter o mesmo time que entrou em campo contra o Náutico, com os 3 volantes, o André Luiz, o Marco Júnior e também o Léo Naldi. Não está descartada a possibilidade dele tirar um dos 3 volantes e acrescentar um meia, seja o Fecim, seja o Matheus Anjos ou até mesmo o Thales. O Camilo eu não acredito. E a outra dúvida na direita, se o Kevin será o titular ou se o Felipe Albuquerque volta para a lateral direita da Ponte Preta. São algumas dúvidas, algumas possibilidades de escalação da Ponte Preta, que enfrenta o Remo domingo, 4 horas da tarde, no Baenão, lá em Belém do Pará. Júlio. Ô CH, no seu feeling, você acha que o Kleina vai montar um time mais agressivo, vai manter a formação com 3 volantes? O que você tem sentido aí com essas mudanças recentes na escalação da Ponte, CH? Olha, conhecendo o Kleina como eu conheço, eu nem vou falar de característica, eu vou falar de preferência, porque em momentos difíceis, em momentos que ele poderia mudar, ele não mudou. Então é o seguinte, na frente não vai mudar ninguém. É Moisés, Rodrigão e Richard. E eu estou falando principalmente do Richard porque ele é de confiança do treinador. Vamos ao meio campo. Ele tem muito apreço pelo Léo Naldi. O Marco Júnior nenhum treinador tira do time. E o André Luiz é jogador de confiança dele. A não ser que ele pretenda colocar um pouco de tempero nesse meio campo para colocar de começo o Anjos. Fora de casa, não acredito. Vamos para o setor de defesa. O único local que ele pode mexer é na lateral direita. Porque o Kevin não foi bem. E na lateral direita tem um cara que está voando, que é o Albuquerque, que era o dono da posição. Kevin só veio para o time porque o Albuquerque machucou. Então aí é uma possibilidade. Na zaga, ele não vai mexer nos zagueiros, porque o Fábio é confiança dele. E o Raí é o melhor dos dois. E na lateral esquerda ele não vai mexer e no gol também não. Então, se mexer, vai ser na lateral direita. Mas eu não vou ficar surpreso se ele colocar o Anjos de começo. Eu não sei como é que ele está treinando, qual é a condição dele. O Lucas, que seria a preferência de todo mundo, a gente não sabe, porque ele tem um problema clínico, joga uma, tem que ficar 2 fora por causa do joelho. Então eu acho que para essa partida, pela necessidade, fora de casa, dificuldade, condição, clima, torcida, pressão e campo, ele vai mexer o mínimo possível, vai pôr um time de começo mais precavido para soltar no segundo tempo. Essa é a minha sensibilidade, Júlio. Pois é, né? Tô na expectativa para ver como o Kleina monta esse time da Ponte. É um jogo muito importante, até para a tabela da Macaca, né? Mesmo fora de casa, esses 2 próximos jogos, falamos muito disso ontem. Os 2 próximos jogos contra o Remo e depois contra o Vitória são fundamentais para a Ponte. Atendendo aqui também os nossos ouvintes pelo WhatsApp, o Tandy Negrão, já que Fórmula 1 é na Band, vamos falar no sentido figurado. A Ponte tem que colocar o pneu de chuva contra o Remo, porque a previsão é de chuva para o Norte e Nordeste no final de semana. O Tandy Negrão aqui tá mandando. Não sei se chuva beneficia algum dos times não, né? Talvez alguns jogadores da Ponte aí que gostam de driblar, o caso do Moisés, vai ter que jogar de forma mais simplificada, né? Mas depois eu vou dar uma olhada aqui na previsão de chuva em Belém do Pará. No meio campo, a Ponte tem jogadores, todos os 3, com pneu de chuva. Aí não vai ser problema, porque ali é tudo
né? Marcador, raçudo, jogador de trombada, os 3. Então por aí não vai ser problema. Richard também não vai ser problema. Rodrigão não vai ser problema. O único prejudicado dos escalados, se for o time que a gente está projetando, é o Moisés. O resto é tudo cascudo. E o Remo jogou com chuva, né, no último jogo, apesar de ser fora de casa, né, contra o Brusque. O campo estava praticamente impraticável. Nossa, mas o campo do Brusque já é ruim, né? Quando chove, vira um lamaçal, né? Impressionante. Mas o Remo jogou bem no primeiro tempo, inclusive dominou as ações da partida, só que o problema no segundo tempo estava muito ruim e fisicamente também foi pro beleléu, né? É verdade. Eu acho que, com todo respeito lá, o Augusto Bauer, né? É o estádio Augusto Bauer. Senhor Augusto Bauer. Eu acho que é o pior gramado da Série B. Dos gramados que eu vi, o gramado do Brusque é o que mais apresenta defeitos, né? Então jogar contra o Brusque lá, às vezes é difícil também por esse aspecto da qualidade do gramado. Agora, o Baianão, o último jogo que eu transmiti aqui na Band no Baianão, o gramado tava bom. Então eu espero que mesmo em caso de chuva aguente aí, não prejudique o jogo, porque a Ponte vai precisar da vitória e todo tipo de empecilho, claro que para os dois times, acaba dificultando aí a construção de um bom resultado. O nosso ouvinte aqui está perguntando se o CH acha que o Ednei está num bom momento. É o Ricardo. Pergunte ao CH o que ele tem achado da defesa da Ponte Preta. O Ednei é um jogador experiente, mas às vezes parece que acaba se atrapalhando em algumas jogadas. Gosto da experiência do Fábio Sanches. Qual seria essa defesa ideal? E até a outra mensagem aqui, CH, já que vai falar de defesa, final telefone 3366. O Thiago Lopes é melhor que o Ryan, que estava dormindo no último jogo. Se jogar como no segundo tempo contra o Avaí, vai bem. São as duas mensagens. Olha, 3 jogadores foram mal na partida última, né? Esse é o debate. O primeiro volante, André Luiz, e quando o primeiro volante vai mal como o André foi, ele prejudicou o trabalho dos dois. Eu não estou defendendo ninguém. Eu acho que o que aconteceu contra o Náutico não pode ser embasamento ainda. Tem zaga ideal a Ponte? Ainda não. São todos para mim. Ednei, tem um menino que tecnicamente é melhor do que todos. Só que eu não sei se ele vai voltar o menino nessa situação, na característica do jogo contra o Remo. Então, dos 4, o que eu mais gosto é o garoto. Dos outros 3, para mim, é tudo igual. Então, o Ednei, na última partida que ele jogou, não foi contra o Náutico, uma anterior, ele foi bem. Foi bem. Avaí. Foi bem. Então, aí, quando o Júlio me perguntou sobre, pelo seu feeling, vai mudar o time, o que você acha que o Gilson vai fazer, eu estou analisando as preferências dele e o que ele tem feito, não é o que eu faria. O que eu faria, Beth faria, enfim, é diferente. A pergunta foi o que ele vai fazer. Ele vai mexer o mínimo possível, pela característica do jogo. Simples assim. Deu um vídeo aqui perguntando, Pedro do Jardim dos Oliveiras, por que o estádio chama Baianão? Não é Baianão não, Pedrão. É Baianão. B-A-E-N-A-T-O. Baianão. Baianão seria, sei lá, um estádio do Vitória, do Bahia, algum estádio lá em Salvador. Mas é o Baianão, que é o nome do... Se eu não estiver enganado, é o nome do bairro. É lá do estádio do Remo. Tá respondido aqui. O estádio chama Evandro Almeida. Repita. Evandro Almeida, ou o Baenão, devido à sua localização na Travessa Antônio Baena, em Belém do Pará. É um estádio pequeno, né, Lupe? Ele é bem modesto, assim, né? Acho que é um estádio que não deve ocupar mais de 15 mil torcedores. A capacidade, pelo que está aqui no site do Remo, 13.700 torcedores. 50% da capacidade está liberado para o jogo contra a Ponte. E o que chama a atenção... para o torcedor que não tem a informação, existe uma avenida em Belém que chama Almirante Barroso e ela divide praticamente os estádios. De um lado da avenida está o Baenão e bem próximo, menor do que a distância entre Majestoso e Brinco de Ouro, está a Curuzu do Paysandu. Então são 2 estádios bem próximos. E Belém é uma cidade bonita, né? Gosto muito de Belém, onde tem o clássico Repá, Remo contra Paysandu. Aí é metal e Serrana é metal. São um dos principais clássicos do Brasil, sem dúvida nenhuma. O Anísio, Parque Via Norte Campinas.
tem que fazer um vídeo dos gols do Dadá Maravilha, colocar pro Rodrigão, pro João Veras, até pro Lucão do Break, para assistirem. Quem sabe assim eles aprendem a fazer os gols. O Dadá fez tantos gols. É o nosso ídolo, beija-flor. Salve a macaca. Manda aqui o Anísio. O Anísio aqui provavelmente está indo naquela linha do Batista, né? De contratar coach para atacante. Impressionante. E o Rodrigão fez um bom primeiro tempo contra o Náutico, hein? Teve bola na trave, defesaça do goleiro e marcou o gol. O Rodrigão pode ser uma peça importante aí nesse jogo da Ponte contra o Remo. Por onde anda Leandro Zago? Tá perguntando aqui o Júnior. Leandro Zago está no Joinville. Joinville. É isso, né? Isso. Joinville. Joinville foi eliminado da Série D. Foi eliminado? Foi. Uma pena. O Rui tá perguntando aqui quando serão as eleições da Ponte. 20 de novembro. Aliás, ontem tivemos aqui, né, Lupe, uma entrevista importante do Dr. Tagino Alves Santos, que é o presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Preta, falando sobre essa questão das eleições, aquela polêmica da exclusão de alguns conselheiros do quadro. E para quem não teve a oportunidade de ouvir, é só acessar lá o portal carlosbatista.com.br. As chapas ainda não estão 100% definidas, né? Não. As chapas ainda não foram escritas, né? O prazo até o dia 30, inclusive justamente no dia do jogo contra o Vitória, no próximo sábado. No Majestoso. Moisés Lucarelli. Meu Deus. Dá até medo. E porque em 2017 foi um filme bem parecido, mas eu não vou lembrar não. E as chapas ainda não foram protocoladas, né? Por enquanto a gente tem informação que são duas que estão se movimentando aí nas redes sociais de forma pública. O Tagino disse que pode ter mais de 2 chapas inscritas. A gente aguarda, mas no dia 30 vai ter a definição. E aqui na Bandeirantes a gente vai ter espaço sim para as 2 chapas. Os responsáveis, porque só para o torcedor entender, no dia 20, a gente não vai conhecer o presidente, o novo presidente da Ponte Preta, para os próximos 4 anos. A chapa será escolhida através dos conselheiros, a chapa vencedora. Depois dessa reunião, dessa eleição, essa chapa vai eleger o presidente. Então, provavelmente, aí o nome do novo presidente da Ponte Preta mais para o final de novembro ou até mesmo início de dezembro. Por isso que a minha pergunta para o Dr. Tagino, até sabendo das questões jurídicas, muitos conselheiros entrando na justiça, o meu medo é qual? Ter a impugnação ou essas eleições elas serem anuladas pela justiça ou nem acontecer, eu estou tratando como hipótese, tá? Até porque existe sim um movimento de alguns conselheiros que foram excluídos através do Conselho Deliberativo da Ponte, estão voltando através da justiça e atrapalhar o planejamento para a temporada 2022. Porque a Ponte não tem um elenco. A maioria dos atletas que estão no atual elenco, eles têm contrato até dezembro. E o Campeonato Paulista começa ali primeira semana de fevereiro, meio de fevereiro. Então é um espaço muito curto para essas trocas que podem acontecer, já pensando na temporada do ano que vem. Confesso, isso é uma questão particular, mas eu temo por essa questão, viu, Júlio? Só para... Você falou aí que não define a chapa depois do presidente. No caso lá do grupo DNA Ponte Pretano, que anunciou que o cabeça vai ser o cabeça da chapa vai ser o Eduardo Lacerda. Mesmo assim, se essa chapa vencer, não é automaticamente ele o presidente. Não é. Não é ele automaticamente. Ele já tem o candidato à chapa. Entendi. E aí depois, dentro desses conselheiros que integram a chapa, eles precisam votar para eleger o nome de um candidato. Porque além do Eduardo, que já se manifestou publicamente, pode ter algum outro conselheiro que vai se candidatar aí também ao cargo de presidente. Então é uma questão um pouquinho delicada ainda a respeito desse novo presidente da Ponte para os próximos 4 anos. Eu só citei aqui o grupo DNA Ponte Pretano porque tem aí essa questão do Eduardo Lacerda ter se manifestado publicamente. A chapa Movimento Renascer Ponte Pretano, MRP, né? Ainda não se manifestou nesse sentido. Só e por não isso precisa, tá? Não precisa. Não precisa. A chapa tem que ser protocolada e aí só depois eles vão aí eleger o nome do presidente. Perfeito. Julião, bom dia a todos da Band. Você viu ontem o curta que passou no intervalo da NBA, que em homenagem ao eterno Kobe Bryant.
Vi sim, Marcelão. Marcelo Pimentel aqui participando. Vi sim, Marcelão. Cara, o Kobe Bryant mexe muito comigo, mexe muito com minha emoção. É um dos meus principais ídolos de infância e adolescência. Júlio avisa o Lupe da chapa. A gente falou aqui agora, explicou, o Lupe acabou de explicar, viu, Caião Queiroz, sobre Eduardo Lacerda. O Tandy Negrão, é impossível ter mais de 2 chapas, pois se cada chapa tem 250 integrantes e se tem apenas pouco mais de 700 conselheiros, até seria possível, viu? Mas é muito difícil. Acho que, claro que tem essa possibilidade, como explicou o Tagino, de aparecer mais de 2 chapas, mas eu acho que não deve acontecer, não. Pelo feeling, dificilmente vai acontecer. O Carlos Oliveira fala de Amparo, olha aí que beleza, o presidente do Mirassol, um pescador, como é que é? O senhor Edson Antônio Hermenegildo, presidente do Mirassol, é um pescador. Não entendi, só ilude. Beleza. Mirassol não é muito da nossa área aqui, né? Falando em Mirassol, Júlio, só um detalhe. Ontem o Sub-20 da Ponte perdeu pro Tanabi, no Moisés Lucarelli, 1-0, gol de pênalti. A Ponte na segunda fase segue sem vencer, empatou o primeiro jogo com o Penapolense, lá em Penápolis, e ontem perdeu pro Tanabi, segue sem vencer a Macaca na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20, que tem como treinador Eduardo Ábido, que era auxiliar de Marcelo Oliveira, não só na Ponte, mas também nos outros clubes onde o Marcelo foi vencedor, Cruzeiro, Curitiba, entre outros. Valeu, Lupe, até daqui a pouco com mais a Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 11 horas e 58 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Ontem, jogo atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional empatou com o Red Bull Bragantino 1-1. Red Bull foi buscar nos acréscimos o gol de empate. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a 31ª rodada tem sequência nessa sexta-feira com 2 jogos. Guarani Confiança, às 7 horas da noite, transmissão da Bandeirantes. E às 9h30, Avaí contra o Cruzeiro, jogo na ressacada. Amanhã, no Barradão, às 4h30, o Vitória recebe o Brasil de Pelotas. Às 7 horas da noite, no Rei Pelé, tem CSA e Operário. Domingo, 4 da tarde, Náutico e Vasco nos Aflitos. E no mesmo horário, no Baenão, o Remo recebe a Ponte Preta, também com transmissão da Band, para finalizar a rodada. O Curitiba é o líder com 57 pontos, Botafogo 55, Goiás 52. Os 3 primeiros já jogaram. Avaí, que pode assumir a 3ª colocação se vencer o Cruzeiro, tem 50. O CRB já jogou, tem 50 pontos. O Vasco e o Guarani ainda jogam, cada um com 46 pontos. CSA 45, Náutico 44, Sampaio 40, Vila com 39, Cruzeiro também 39, Remo 38, Brusque e Operário 35 cada um. A Ponte é a 16ª colocada com 34 pontos, o primeiro time fora na zona de rebaixamento. Londrina 32 pontos, já jogou, tem 2 de desvantagem para a Ponte. O Vitória tem 29, Confiança tem 28 e o Brasil de Pelotas é o último colocado da competição com apenas 20 pontos ganhos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse
Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassas e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Vamos lá, falar do Guarani, que hoje entra em campo contra o Confiança, jogo às 7 horas da noite. Aqui com a transmissão de Leandro Boles, está registrado. É o jogo do Bugre, que está aí de olho no G4, né? Ainda sonhando com acesso e precisando vencer hoje à noite, Marquinhos. É verdade, Júlio. Novamente um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Ontem, só um registro, viu, Júlio? Dr. João Lucas, né, que estava curtindo a programação da Rádio Bandeirantes, mandou feliz aniversário pro Batista e tal, e depois ele brincou que aquela história da musiquinha do Tigrão, 30 ovos, 10 real, 30 ovos, 10 real. Ele pegou e falou assim, que é pior do que aquela 9 da noite, viu, Júlio? Nossa, cara, olha, deixa eu te falar, vocês aprontam muito, hein? O Alexandre fez a mixagem da música ao vivo. E já virou aí praticamente sucesso aí na todas as bandas nacionais. Mas o Tigrão é figuraça, né? Aliás, pra quem não teve a oportunidade de acompanhar, a gente tá sempre no YouTube, né, Marquinhos? Então, pra quem quiser acompanhar, é só acessar lá no YouTube e acompanhar a Rádio Bandeirantes também ao vivo e a cores, certo? O convidado já tá com a gente, Júlio? Pois não, Marquinhos? O nosso convidado tá com a gente, Júlio? Sim. Então tá, Alexandre Pena, que é o treinador do Sub-20 da equipe do Guarani. A gente já teve a oportunidade de conversar uma outra vez, não, Pena? Falávamos da campanha do Guarani e de antemão aqui já parabenizando, né, pela passagem à segunda fase de forma antecipada. Primeiro jogo empate com o Amparo e ontem bela vitória em cima da equipe do Santos. Parabéns, viu, Pena? Um abraço, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado aqui. Agradeço os elogios aí. É uma sequência que vem vindo dando certo, trabalho sendo bem feito e onde foi coroado aí com essa vitória de forma positiva em cima do Santos. E é claro que vencer um time que tem uma escola de garotos como tem o Santos, sem dúvida traz um handicap para a sequência da competição, né, Pena? Sim, eu brinco que esses jogos são os bons de jogar, né? Porque é um jogo que é jogado, é disputado, chances dos dois lados, e isso engrandece todo o elenco, toda a equipe, o trabalho que vem sendo feito, e
e, como você disse lá, dar uma sequência muito positiva para frente, né? Porque é o Santos, né? Você pode ganhar de baixo acima quando você joga com o Santos, com o São Paulo, com o Corinthians e com o Palmeiras aqui do estado de São Paulo, sempre é aquela dúvida. Então o time se comportou muito bem ontem, jogou, propôs, acho que teve uma das melhores partidas que nós fizemos até hoje, e isso é muito importante no sentido de emocional e de credibilidade para o nosso elenco para o futuro. Legal, Pena. E agora tem a sequência da competição aí, né, Pena? Próximo jogo contra quem, Pena? Nós jogamos na quinta-feira que vem contra o Taubaté, fora de casa. Aí na outra semana já pega o Taubaté aqui em casa, sai com o Santos e fecha no dia 15 de novembro contra o Amparo em casa. Ô Pena, qual o destaque dessa equipe aí, na sua opinião? Eu sempre bato na tecla de ser o elenco, né? Então, eu acho que hoje o grupo do Sub-20 é um grupo muito forte, onde quem entra tem dado conta do recado. Isso é muito importante, porque é uma sequência, temos garotos muito novos, a maioria dos nossos garotos aqui são 03 ainda, então tem mais 2 anos, mais 2 copinhas pela frente. Isso é um tempo de trabalhar e evoluir, mas se a gente for colocar um destaque que tem chamado a atenção, hoje seria o Alan e o Caio. O Caio jogou, teve uma lesão, voltou e fez gol já ontem, deu assistência. O Alan também está com 5 gols, são 2 garotos 01 que já estavam no profissional. Então hoje ali, na parte ofensiva ali, seriam esses 2 destaques. Na parte defensiva seria o Bruno Bianconi. É um zagueiro também que não está... Opa, perdemos o contato aí com o Pena. Continua nos ouvindo, Pena? Deu uma cortadinha aí, Pena, mas deu pra gente ouvir bem a sua resposta. Bem, Júlio Nascimento, o Alexandre Pena, treinador do Sub-20, está com a gente, Júlio. Ô Pena, um abraço pra você, parabéns pela vitória contra o Santos, parabéns pela campanha do Guarani no Sub-20, e eu até conversava com o Marquinhos ontem, que me chama a atenção que algumas figuras que jogaram na Série B recentemente, Lucas Cardoso, Matheus Souza, já vimos o Eliel também servindo o Sub-20, e eu fiquei curioso para entender como é essa dinâmica, como que você alinha com o Daniel Paulista quando determinado jogador vai para o Sub-20, se os jogadores participam dos treinamentos semanalmente com você, como que é essa decisão, hein, Pena? O Guarani hoje vive um momento muito feliz em relação à integração entre base e profissional. É um alinhamento assim, muito equilibrado, é conversado, é alinhado. Então alguns jogadores estão comigo no Sub-20 já direto, para poder acompanhar o treinamento lá, e sempre que existe uma possibilidade, como agora nos 2 jogos, o Matheus Souza veio, assim que possível lá, eles liberam o atleta passa a treinar com o elenco, para poder se integrar, tudo, e aí isso tem dado certo, tem mostrado que tem dado certo, entendeu? Então eu acho que está num momento muito bom essa integração aí, Lucas Cardoso, Matheus Souza, o Eliel também tem idade para jogar, o próprio Renanzinho ainda tem idade para jogar uns 20, até uma copinha. Então é uma interação muito boa que tem dado certo. Esse tipo de assunto ficou muito famoso, né? Quando o Guardiola estava no Barcelona, mas é mais comum do que o período que o Guardiola esteve no Barcelona. De tanto o time sub-20, o time sub-17, o time sub-15, replicar o sistema de jogo do time profissional justamente para facilitar quando o jogador sobe para a equipe principal. Vocês trabalham assim no Guarani também, ou você acha que existe uma autonomia maior para você colocar o seu estilo de jogo? O Daniel Paulista coloca o estilo dele no profissional, o Sub-17 é uma outra maneira. Como é que vocês trabalham essa integração? A base, ela é formação. Então nós temos que aproveitar o período de base para formar o jogador dentro dos sistemas táticos que podem vir a acontecer, mas sempre ressaltando que joga os melhores jogadores. Então aí, se o sistema tático tem que ser igual ao do profissional, porque são os melhores jogadores que eu tenho, vai jogar igual ao profissional. Se não, eles vão saber jogar no esquema do profissional, para quando subir não ter essa dificuldade de leitura do jogo, mas também jogar no esquema que melhor encaixe pelos jogadores que a gente tem. Por exemplo, o Sub-20 vinha jogando das 12 partidas, 10 partidas no 4-4-2, jogando com um falso 9. Com a descida do Matheus Souza,
a gente já passou a jogar no 4-2-3-1, que é igual tá jogando no profissional. Então essa versatilidade dos atletas em entenderem jogar de formas diferentes e mantendo o mesmo nível, que é o mais importante. Isso desde o Sub-15. Então o Sub-15 lá é muito mais ainda lúdico, é um time que você tem que preparar, é um menino que está saindo daquela fase emocional, uma fase de competição, de querer ganhar, de alto rendimento. Então você vai deixando nessa, jogadores versáteis, jogam em uma, em duas posições. É isso que a base tem que fazer para quando chegar no profissional, eles terem a noção tática do que precisa ser feito e aí a qualidade técnica vai prevalecer. Ô Pena, quantos anos de Guarani já entre Sub-15, Sub-17, Sub-20, coordenador técnico? Quanto tempo de Bugre? Eu comecei no Sub-11, né? Lá em 2016. Eu fiz a base em 86, saí em 91 e aí eu retorno em 2016 no Sub-11 e entre Sub-11 e hoje coordenação e Sub-20 nós estamos indo para 5 anos aí. E a gente falou na última entrevista que você deu aqui sobre o Gabriel Menino. E agora quem explodiu foi o Gabriel Pereira, né? O GP do Corinthians, também passou aí pelo Guarani. Trabalhou com você, o GP? Trabalhou comigo. Inclusive, eu não vou falar que fui o único que fez isso, mas o GP era lateral direito, lateral esquerdo nosso. Ah, é? 2017. E aí para 2018, quando eu estava no Sub-17, sugeri que ele e o Renanzinho fossem atacantes. O Gabriel Pereira, o GP, fosse o meia nosso, fosse o nosso 10, pela qualidade técnica que ele tinha, e o Renanzinho de lateral direito ser o extrema. Aí ele mudou de posição. Pô, do Renanzinho hoje nessa função aí, eu posso falar que eu ajudei. Pô, que legal. Assim, esse menino ele vai dar dinheiro para o Guarani, hein? Para o Corinthians também. Vai. Ele é muito bom. Chamou responsabilidade em clássico, tem personalidade. E impressionante como o Guarani revela jogadores, né? Infelizmente, claro que hoje a realidade é diferente, os clubes maiores ou mais poderosos vêm, já chegam no empresário, fica muito difícil concorrer e o Guarani acaba aproveitando pouco tecnicamente, como o caso do GP, do Gabriel Menino, e enfim, a lista é muito grande. Você falou agora sobre o Renanzinho. Uma vez, conversando com algumas pessoas que trabalharam com o Renanzinho nas categorias de base, me disseram o seguinte: o Renanzinho tem uma bola parada muito boa, só que no profissional ele tem que respeitar a hierarquia, né? Tem jogadores lá que dominam a bola parada, não tem como tirar a bola parada do Regis, do Andrigo, de outro jogador, do próprio Bidu, mas que o Renanzinho, quando tivesse a oportunidade, ele ia ser uma peça importante na bola parada. Procede essa informação? Era uma boa arma para você na base do Guarani, o Renanzinho na bola parada? Procede e já mostrou que ele sabe fazer. Você levou na copinha lá de 2019. Verdade. Os gols que ele fez ali de bola parada ali. Então, procede. O primeiro jogo no Sub-20 contra o Red Bull lá, o golaço que ele faz no finalzinho do jogo de falta. Então, às vezes é um pouquinho só de paciência, um pouquinho mais de maturidade, mas é um atleta que na bola parada pode decidir o jogo lá. O Jonas Jesus tá mandando um abraço aqui para você, Pena. Aliás, os ouvintes parabenizando o Guarani pela campanha do Sub-20. Os torcedores estão contentes aí com o que tem sido apresentado. Ele tá dizendo aí, ó, prepara um centroavante bom aí pro time profissional, que o profissional tá precisando aí de mais centroavantes, viu? O recado aqui do Jonas. Então, eu acho que essa é uma das funções também da categoria de base. Olhar e buscar jogadores com perfil que joguem no profissional. Alguns vão subir, outros nós vamos acabar negociando e vendendo. E hoje a gente tem procurado sim um 9. Nós trouxemos aquele garoto por empréstimo do Flamengo, o Felipe Clisman, que ainda está tentando ganhar seu espaço, mas ainda é novo, é 02 ainda. Tem um 03 também já, nessa mesma função aí. Então eu trabalho assim, mesmo assim, de formiguinha, para ir formando, para na hora que ele chegar no profissional, ele consiga lá e consiga manter o profissional, em vez de contratar, acabar utilizando o staff da base. Muito bem, aqui Júlio, concordo com você sobre a base, não vemos muitos jogadores, acabam saindo para os mais poderosos, porém o Guarani melhorou muito nos últimos anos, o Vanderlei escreve aqui. É só olhar para a quantidade de jogadores que vieram da base no Guarani no principal, né? Bidu, Titi, Matheus Ludic, o próprio Matheus Souza, Renanzinho, Pablo, querendo ou não, é revelado pelo Guarani. Essa quantidade de peças, graças a Deus, está melhorando, né? Porque o DNA do futebol, principalmente dos times do interior, é o trabalho de base, e Campinas tem muito desse potencial.
E transmito pra você aqui um abraço do Luca, viu, o Pena? O Luca tá mandando aqui, ó. Trabalhei com o Pena em 2019, sabia do potencial dele, graças a Deus aí tá indo bem. Então eu transmito aqui pra você o abraço do Luca e agradeço aqui a sua participação na Rádio Bandeirantes, viu, Pena? Não, eu que agradeço. Obrigado, Lucas, pelo abraço aí. Um abraço pra ele também. Eu acho que o Guarani tá no caminho certo. Venho falando isso algumas vezes já. O Guarani se fortaleceu muito com o certificado de clube formador, que nós conseguimos no ano passado. Então isso já muda um pouco o patamar. Hoje, para sair do Guarani, realmente é mais complicado. Então a gente vai conseguir blindar esses jogadores aí de qualidade, entendeu? E tem tudo para daqui para frente voltar a ser a base que o Guarani teve no passado lá e dar grandes alegrias à torcida lá. E agradecer a torcida ontem que esteve lá no CT, mesmo tendo que ficar do lado de fora ali, mas estava ali acompanhando lá, torcendo pra gente lá. Isso a garotada gosta bastante lá e já vai sentindo um pouquinho do torcedor perto já. Maravilha, valeu e boa sorte aí quinta-feira contra o Taubaté. Obrigado. Se Deus quiser, voltar com os 3 pontos de lá e já encaminhar a classificação. Maravilha, Alexandre Pena, técnico do Sub-20 do Guarani, que vai muito bem, obrigado aí no Campeonato Paulista. E se o time do Campeonato Paulista Sub-20 foi bem, quem sabe hoje o time profissional dá conta do recado e consegue uma vitória contra o Confiança, hein, Marquinhos? É tirar como exemplo a meninada, né, Júlio? Esse é o grande objetivo do Guarani para a partida desta noite, às 19 horas. Após o trabalho de ontem, a delegação seguiu para a concentração. Rodrigo Andrade e Júlio César deverão ser as únicas novidades na equipe. E aí o provável Guarani, com Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na lateral direita, a zaga com o Thales e o Carlão, Bidu na esquerda, meio campo com o capitão Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César. É o provável Guarani para o jogo de hoje, viu, Júlio? Vamos lá, CH, analisando o jogo do Guarani hoje à noite contra o Confiança. Leandro Bolles vai transmitir aqui na Bandeirantes. É jogo para vencer, hein, CH? Não há nenhuma outra possibilidade positiva a não ser vitória. Guarani nem pode ter comportamento diferente a não ser imposição, técnica física, jeito de jogar, com todo respeito ao adversário, mas o Guarani tem que ver a vida dele. Se tá lá embaixo ou tá lá em cima, pouco importa. Eu acho que a última partida trouxe muito ensinamento, a cacetada foi muito grande, eu acho que o time tá esperto, o treinador também, e a minha expectativa é que ele invente o mínimo possível, faça o mais trivial possível e vá para o jogo com a mensagem que ou o Guarani ganha ou o Guarani ganha. Não tem outra alternativa. Se quiser ainda continuar alimentando uma possibilidade de acesso. Não deve ter maiores surpresas. Acho que o Júlio volta do lado esquerdo. Ele deve manter o Todinho mesmo mal, não é? A não ser que surja uma situação que eu pouco acredito, né? Por exemplo, começar com o Júlio, com o Alan Victor e o Sávio, seria essa a minha opção, mas eu acho que o treinador não vai fazer isso. Volta o Andrigo para o banco, o Regis vai jogar, Rodrigo Andrade está de volta, Bruno Silva, na zaga ele deve manter o Carlão, no lado do campo não vai ter nenhuma alteração. O segredo da partida é o comportamento do time. Regular nos 2 tempos e, repito, imposição de jeito de jogar, energia física. O time tem que ganhar o jogo. Ganhando, vai ver o que vai acontecer. Hoje tem um jogo muito interessante para o Guarani, não é? É a história do Avaí contra o Cruzeiro. O empate é ótimo. Uma derrota do Avaí para o Guarani, então, é sensacional. Ganhando o Cruzeiro. De qualquer maneira, primeiro o Guarani tem que fazer a parte dele, jogar um futebol equilibrado e vencer o Confiança, e tem toda a condição para fazer isso, Júlio. Com toda certeza, inclusive aqui já passando também para os nossos ouvintes, o André Patti do Taquaral está dizendo que o Guarani ganhou os 4 jogos contra o Confiança em Campinas. Na verdade são 3 jogos, viu, André? Mas você tem toda a razão, são 3 jogos em Campinas e teve um jogo lá em Limeira, que foi na Copa do Brasil 2013, se eu não me engano. O brinco não podia ser utilizado naquela ocasião e o Guarani jogou lá em Limeira, venceu também. Então, como mandante, o Guarani sempre teve um bom retrospecto contra o Confiança, um time que costuma se impor dentro de casa, e acho que é justamente essa aposta hoje do Daniel Paulista, que conhece o Confiança, né? A estrutura desse time, a base desse time do Confiança foi montada pelo Daniel Paulista.
Então, mais um ponto aí para ser explorado aí para a comissão técnica do Guarani passar direitinho a lição de casa para os jogadores. Não entendo a insistência com o Júnior Todinho. O jogador já demonstrou que não está dando certo nessa função. O que o CH acha disso? Eu acho que tinha que tirar do time, mas o treinador não vai fazer isso, não. Acho difícil. A não ser que venha outra surpresa. Ele trouxe na última partida uma surpresa. Ele começou o jogo com o Alan Vitor. É o que eu faria, não é? Mas eu não acredito, não. Eu acho que ele começa o jogo com o Todinho. O Armando tá mandando aqui. O Armando tá mandando aqui o que vocês acham das atuações recentes do Bidu. Eu tenho um cuidado muito grande. Assim, claro que ele teve um lance que foi muito abaixo, né, do Bidu que a gente conhece contra o CRB. Mas eu não vejo o Bidu assim numa queda de rendimento, não. Mas quero saber a sua opinião, CH. Eu não vou tirar a base da última partida, não. Bidu tem uma folha corrida de serviços prestados, de jogos bons, muito grande. Ele foi mal no último jogo, como outros foram mal também, inclusive o treinador. Então, eu acho que a reclamação do ouvinte é pertinente. Às vezes a gente fica com a impressão que o Bidu não leva a sério, não é? Brinca no momento que não pode brincar ou não leva a sério quando tem que levar a sério. Mas hoje ele vai jogar direitinho, pode acreditar nisso, porque ele é bom jogador e o Guarani tem que valorizar muito o Bidu, porque ele é bom de bola. Ele é bom de bola. Tinha uma lenda, Marquinhos, não sei se você vai se lembrar, em 2009, o lateral do Guarani era o Maranhão, né? Você lembra disso? Da campanha do acesso? Era o Maranhão. Maranhão. Que tinha uma lenda que quando o Maranhão atacava do lado do tobogã, quando o Guarani atacava em direção ao placar eletrônico, então o Maranhão fazia a lateral pertinho do tobogã, o Maranhão jogava bem. É por isso que tinha uma briga tremenda na hora do sorteio. Lembra disso, da moeda? Isso. Porque o pessoal falava que quando os torcedores percebiam que o Maranhão estava disperso, todo mundo começava, acorda, Maranhão! E aí ele engrenava. E tem um ouvinte mandando aqui que a mesma história do Maranhão agora vai se repetir com o Bidu, que com o torcedor em campo, no Brinco, depois de muito tempo, todos os jogos no Brinco o Bidu vai jogar bem. Porque o torcedor não vai deixar ele, às vezes, ficar morno no jogo. Tomara que funcione. O nosso ouvinte aqui, Luiz Anselmo, tá dizendo que o Bidu tem que jogar com a camisa 10, porque ele é habilidoso. Poderia até ter perguntado pro Pena isso, mas se eu não me engano, ele era meia no Sub-20, né, Marquinhos? Era meia. Ele era meia. Isso. Aqui, ó, o João de Barão, Júlia, anota aí, o Bidu será o meia do Guarani. Todo mundo apostando aqui no Bidu numa função diferente, não sei se para hoje ou para o futuro. Mas os ouvintes estão mandando aqui. Júlio, pergunte ao Marquinhos alguma novidade em relação à Arena. Não tenho nenhuma novidade, viu? Vou buscar até na próxima semana. Eu prometo buscar maiores informações e quem sabe com convidado, viu, Júlio? O Luca confirma aqui que o Bidu também era utilizado como meia na base do Guarani. Acho que o Andrigo deveria jogar. Ele e o Regis podem fazer uma função diferente. O Guarani ganha em qualidade, triangulação. O time do Confiança é mais lento defensivamente. O Rogério está apostando aqui em vitória do Guarani 3-0. Temos parciais de ingresso. Guarani não divulga, né, Marquinhos? Não divulgou, Júlio. Como já tinha feito na outra partida, não divulgou, somente no borderô. E eu só completar a mensagem aqui do André, que Confiança e Guarani nunca empataram. Em 8 jogos, 5 vitórias do Guarani, 3 vitórias do Confiança, ou seja, sempre tem um vencedor. Hoje, o torcedor na expectativa de que o Bugre consiga 3 pontos. Até daqui a pouco, Marcos Luiz. Até já e também daqui a pouco na tela da Band, viu, Júlio? A gente se vê na tela da Band mais, daqui a pouco com os Donos da Bola, comando de Carlos Batista, CH, Valdemir Gomes e eu estaremos também debatendo mais do Bugre com esse confronto importantíssimo diante da equipe do Confiança. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra.
Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Confiança às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. E no domingo, a Ponte Preta vai até Belém do Pará enfrentar o Remo às 16 horas no Estádio Baenão. Jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, vamos aqui aos destaques finais dentro da nossa área. Começamos com a Ponte Preta, Antônio Lupe. Tá legal, Júlio, e a Ponte Preta encerrou a preparação em Campinas para o duelo contra o Remo, domingo, 4 horas da tarde no Baenão. O técnico Gilson Kleina, por enquanto, ainda não deu pistas do time titular. Ele pode repetir a mesma escalação que entrou em campo contra o Náutico, mas existe a possibilidade dele acrescentar um meia no lugar de um dos 3 volantes e até uma mudança na lateral direita, o Felipe Albuquerque entrando na vaga do Kevin. A delegação viaja hoje à noite e amanhã acontece a última atividade, que acontece em Belém do Pará. Muito bem, lembrando que o Guarani venceu no Sub-20 a equipe do Santos, placar de 2-1, e assumiu a liderança do grupo 13 na segunda fase da competição. Próximo compromisso será contra o Taubaté, quinta-feira, fora de casa. Conversamos inclusive com o Alexandre Pena, falou muito dessa vitória da equipe do Guarani. Já o time principal enfrenta hoje a equipe do Confiança às 7 horas no Brinco, com transmissão da Bandeirantes, com 2 novidades. As voltas de Rodrigo Andrade e também Júlio César. Estaremos juntos aqui na transmissão de Guarani e Confiança a partir das 6h30. Termina aqui a nossa área desta sexta-feira, dia 22 de outubro. Contamos com os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa e Leandro Renato. Eu volto às 5 horas no comando do Bandeirantes Esportiva. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. No trânsito, dê sentido à vida.
Chegou o novo caminhão Mercedes-Benz Arocs, que nasceu para as condições mais desafiadoras. Robusto, resistente e tecnológico, pronto para encarar as operações mais pesadas. Motor OM 460 nacional, novo câmbio G340, eixo HL7 e a mais completa solução de peças e serviços. Mercedes-Benz Arocs, tecnologia nascida da força. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Para chegar em segurança, chega mais e pede Nakata, a marca líder em componentes de suspensão. E Perdigão, manda brasa com Perdigão na brasa. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a rede Bandeirantes de rádios nesta sexta-feira. Alegria, alegria, porque hoje é sexta-feira e como é bom saber, cada vez mais ouvintes chegando a esta frequência e é com esta luz e com esta energia que a gente tenta iluminar o seu caminho. O futebol brasileiro não para. O futebol brasileiro tem definições interessantes.